Experimentei a presença de Deus quando entreguei o controle da minha vida a Ele. Durante uma crise emocional, há momentos na vida em que o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés. Quando tudo o que acreditávamos estar sob controle se desmancha diante dos nossos olhos. Foi um desses momentos que algo em mim começou a ruir. Eu tentava manter a aparência de força, a lógica da razão, a segurança que vem do controle, mas por dentro tudo estava desmoronando. Era uma mistura de medo, cansaço e desespero silencioso. Eu já não sabia se rezava pedindo ajuda ou apenas para não enlouquecer. A verdade é que eu estava no limite. E sem perceber, esse limite seria o começo de algo que mudaria minha vida para sempre. A crise emocional chegou como uma onda invisível, devastando o que eu chamava de equilíbrio. Era como se cada parte de mim lutasse por sobrevivência, tentando agarrar-se ao que ainda restava de previsível. Mas o controle é uma ilusão, e eu precisei quebrar para descobrir isso. Ninguém quer perder o controle porque ele nos dá uma sensação de poder, de segurança, só que o poder humano, ela é frágil, e a segurança que vem de fora é passageira. A dor que eu sentia não era apenas emocional, era espiritual. Era o peso de carregar um mundo que não me pertencia. Nesse colapso, não havia mais respostas. Tudo o que antes me orientava a menos planos, certezas, racionalizações, simplesmente não fazia mais sentido. A mente tentava explicar, mas o coração gritava em silêncio. Eu comecei a perceber que não havia nada que eu pudesse fazer para salvar a mim mesmo. E foi aí que, paradoxalmente, o desespero se tornou um ponto de partida. Foi ali, na ruína de tudo o que eu acreditava controlar, que a presença de algo maior começou a se aproximar. Não de forma grandiosa ou mística, mas como uma quietude diferente. Uma paz que não fazia sentido, mas que eu podia sentir. Foi nesse instante, no meio da crise, que entendi. A vida estava me pedindo para parar de lutar contra ela. O colapso não era um castigo. Era um chamado. Deus não me tirava o controle para me punir, mas para me libertar. Porque enquanto eu tentava governar cada detalhe, não havia espaço para ele agir. O controle que eu acreditava ser segurança era, na verdade, a prisão que me impedia de sentir sua presença. Quando tudo desmoronou, não sobrou nada além dele. E pela primeira vez, isso foi suficiente. A filosofia diria que a alma precisa de crises para se lembrar de quem é. A psicologia explicaria como o ego precisa morrer para que o verdadeiro desperte. Mas nenhuma teoria explica um instante exato em que a presença divina toca um coração quebrado. É algo que se sente, que transforma o silêncio em refúgio e o caos em aprendizado. Nesse colapso, percebi que a fé não nasce quando tudo está em ordem, mas quando tudo perde o sentido. É no vazio que Deus fala mais alto. E foi nesse espaço, sem máscaras e sem controle, que ele me encontrou. O colapso se tornou o encontro. A dor se transformou em portal. O que parecia o fim se revelou como início. Eu não precisei subir até Deus. Foi Ele quem desceu até mim. No instante em que eu admiti que já não podia seguir sozinho. E ali, no chão, no ponto mais frágil da minha existência, encontrei a força que sempre procurei. Não a força de quem domina, mas de quem confia. A ilusão do controle. Passamos a vida acreditando que somos os arquitetos do nosso destino. Que se fizermos tudo certo, se planejarmos com cuidado, se controlarmos cada detalhe, nada fugirá do previsto. Essa crença nos dá uma sensação de poder, uma falsa paz que depende do domínio das circunstâncias. Mas quando algo inesperado acontece, essa ilusão se despedaça. Descobrimos que o controle nunca foi real, que ele sempre foi apenas uma tentativa desesperada de evitar o que mais tememos, a vulnerabilidade. O ser humano, desde o início, luta para manter o domínio. Quer prever, garantir, antecipar, mas o universo, com sua sabedoria silenciosa, nos lembra constantemente que há forças maiores do que nossos planos. A filosofia estoica já ensinava que não controlamos os eventos, apenas nossas reações a eles. A psicologia moderna confirma que a necessidade excessiva de controle é uma forma de defesa menos uma tentativa de proteger o ego do medo de perder. Mas no fundo, é esse mesmo controle que nos adoece, porque ele nos mantém presos a uma ilusão de autossuficiência que a vida inevitavelmente desmente. Eu precisei chegar ao meu limite para entender isso. Tudo o que eu tentava organizar desmoronava diante dos meus olhos. Eu lutava contra o que não podia mudar e essa luta me exauria. O controle era minha armadura e ela estava se tornando pesada demais para carregar.
A cada tentativa frustrada de dominar a vida, eu sentia mais claramente o abismo do desamparo. Foi então que percebi: o controle não me protegia, me afastava. Afastava-me das pessoas, da paz e principalmente de Deus. Na Bíblia, há inúmeras histórias que mostram o quanto o controle humano é frágil diante do propósito divino. Pedro afundou quando tentou caminhar sobre as águas confiando em si mesmo. Paulo só entendeu sua missão quando deixou de lutar contra o que o cegava. Moisés só foi capaz de libertar o povo quando aprendeu que o poder não vinha do cajado, mas da obediência. Todos eles, em algum momento, precisaram abrir mão do controle para que Deus pudesse agir. E é sempre assim. O que tentamos segurar com força demais acaba escapando pelas mãos. A ciência explica o mundo, mas não o controla. A filosofia tenta compreender, mas não domina. A fé, porém, nos convida a fazer o oposto, a soltar, e esse ato de soltar não é desistência, menos é maturidade espiritual. É reconhecer que não precisamos ter todas as respostas para viver em paz, que não precisamos entender tudo para seguir confiando. Quando entregamos o controle, deixamos de lutar contra a corrente e começamos a fluir com ela. A alma, então, deixa de resistir e aprende a descansar. Essa foi a maior revelação. O controle que eu tanto buscava era o que me impedia de viver a experiência da fé, porque fé e controle não coexistem. Uma exige confiança, o outro exige certeza, e onde há certeza absoluta, não há espaço para o divino. Deus, ele não age no território do controle, mas no terreno da entrega. Foi nesse entendimento que percebi que perder o controle não era fracassar. Era finalmente abrir caminho para o real. A ilusão do controle é confortável, mas não é verdadeira. Ela nos protege do medo, mas também nos priva do milagre. Quando eu soltei, a vida não desabou. Ela começou... Quando parei de lutar para ser dono do tempo, o tempo se tornou meu aliado. Quando deixei de exigir que tudo acontecesse à minha maneira, percebi que a maneira de Deus era infinitamente mais sábia. Foi nesse momento que compreendi: não há liberdade maior do que aceitar que não estamos no comando. A crise emocional como chamada divina. Toda crise parece, à primeira vista, uma punição. É o colapso de tudo o que acreditávamos ser sólido. O momento em que a dor invade cada canto da alma e a vida parece partir ao meio. Mas há algo sagrado escondido nesse caos. Quando o controle se desfaz e o silêncio se instala, a crise se revela não como um castigo, mas como um chamado, uma convocação para o despertar. É como se Deus, em sua sabedoria, usasse o colapso para nos lembrar do que esquecemos, que fomos criados para depender dele, não para carregar o mundo sozinhos. A mente, acostumada a dominar, resiste a essa verdade. Quer explicações, quer lógica, quer um culpado, mas há dores que não são para compreender, são para atravessar. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, dizia que a vida tem sentido mesmo no sofrimento, desde que se descubra um porquê. E talvez o porquê da dor seja justamente esse: fazer-nos ouvir o que só o desespero é capaz de revelar. Quando a alma grita, é porque está tentando nos acordar. A crise emocional é o ponto em que todas as ilusões caem. Nenhuma máscara resiste, nenhum papel social nos protege, ficamos nus diante da própria verdade. E nesse desnudamento, algo misterioso acontece. A presença que sempre esteve em silêncio começa a se aproximar. Deus não chega com estrondo, mas com ternura. Ele não invade, ele espera o espaço que a dor abre. A crise então se torna o altar onde o encontro pode finalmente acontecer. A Bíblia está cheia de histórias em que o caos antecede o chamado. Jonas só entendeu seu propósito no ventre da baleia. Elias ouviu a voz divina não no vento ou no fogo, mas na brisa suave que veio depois do desespero. Paulo foi derrubado de seu cavalo antes de enxergar a verdade. Todos precisaram se perder para se encontrar. Assim também é conosco. Quando a dor nos atinge, é porque há algo em nós que precisa morrer para que o novo possa nascer. A psicologia chama esse processo de individuação. O caminho em que o eu superficial cede lugar ao eu autêntico. A espiritualidade chama de entrega. A ciência pode chamá-lo de reconfiguração, mas em todas as linguagens trotecei da mesma experiência, menos a alma sendo convidada a atravessar a sombra para reencontrar a luz,
A crise é a ponte entre o que éramos e o que podemos ser. Eu entendi isso quando parei de perguntar por que isso está acontecendo comigo e comecei a perguntar para que isso está acontecendo comigo. A dor não veio para me destruir, veio para me mover. O desespero não foi o fim, foi o empurrão para o início de um caminho que eu jamais teria escolhido voluntariamente. Foi através da minha fraqueza que descobri uma força que não vinha de mim. Foi no escuro da crise que a luz da presença divina começou a brilhar. A crise emocional é, portanto, o sagrado disfarçado de caos. É o momento em que Deus nos encontra sem armaduras, sem planos, sem máscaras. Ele se aproxima não para nos tirar da dor imediatamente, mas para nos ensinar que mesmo nela não estamos sozinhos. A dor, quando compreendida como chamada divina, deixa de ser fardo e se torna caminho. E é nesse caminho tortuoso e silencioso que começamos a perceber que a presença que buscamos fora sempre habitou dentro de nós quando tudo em mim quebrou. Há momentos em que a vida nos coloca diante de um espelho tão cruelmente honesto que não há como desviar o olhar. Foi assim quando tudo em mim quebrou. Não foi apenas uma dor emocional, foi um desmoronamento interno, como se cada estrutura que me mantinha de pé se desfizesse em silêncio. Eu tentava respirar, mas o ar parecia pesar. Tentava rezar, mas as palavras não saíam. O que antes fazia sentido havia perdido a cor, o sabor, o propósito. Era como caminhar dentro de um corpo vazio, carregando uma alma exausta. E ainda assim, algo em mim resistia em parecer bem. Eu não queria que ninguém visse o que estava acontecendo. O colapso era íntimo, escondido e por isso ainda mais devastador. Nesse estado, descobri que o sofrimento humano tem camadas. Primeiro vem a dor visível menos a perda, a decepção, o medo. Depois, há o que ninguém vê, a sensação de estar sozinho no próprio desespero. É nesse ponto que a alma começa a gritar em silêncio. E esse grito não é contra Deus, é o clamor por Ele. Quando tudo em mim quebrou, percebi que a força que eu acreditava ter era apenas resistência disfarçada de fé. Eu acreditava em Deus, mas ainda queria controlar o modo como Ele deveria agir. E foi quando Ele não agiu como eu esperava que entendi o que é fé de verdade. Fé não é acreditar que tudo dará certo, é continuar de pé mesmo quando tudo parece errado. Na filosofia, esse momento seria chamado de crise da identidade. Para Jung, é quando o ego, cansado de sustentar suas máscaras, começa a ceder diante do inconsciente mais profundo. Para os místicos, é a noite escura da alma, o instante em que Deus parece ausente justamente para que possamos encontrá-lo de forma mais autêntica. E na Bíblia, até os mais fortes enfrentaram esse silêncio. Jó, em meio à dor, clamou sem resposta. Davi, no desespero, perguntou: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até o próprio Cristo, na cruz, experimentou o abandono e gritou: Meu Deus, por que me abandonaste? Essa dor que quebra é a mais humana das experiências e, paradoxalmente, a mais divina. Quando tudo em mim quebrou, comecei a perceber que a quebra não era o fim, mas o início de uma reconstrução que eu nunca teria escolhido. É na rachadura que a luz entra, dizia Rumi, e ele estava certo. As partes que se quebram em nós são justamente aquelas que impediam a luz de atravessar. Quando não resta mais nada, quando as certezas ruem, o orgulho cai e o controle desaparece, algo novo pode nascer. É um renascimento sem glória, silencioso, quase imperceptível, mas profundamente real. O que eu aprendi é que Deus trabalha nas ruínas. Ele não precisa das nossas fortalezas, precisa do nosso espaço vazio. E foi ali, no ponto mais vulnerável, que senti algo que não vinha de fora. Não era consolo, era presença. Uma calma sutil começou a ocupar o lugar do desespero. O sofrimento não desapareceu de repente, mas perdeu o poder de me dominar. A alma, que antes lutava para sobreviver, começou a aprender a descansar. Quando tudo em mim quebrou, percebi que a vida não me destruía, me esvaziava. Esvaziava do que era desnecessário, do que me afastava da essência, do que me impedia de sentir a presença de Deus. Foi doloroso, mas libertador. Às vezes, Deus permite que tudo quebre, não para nos punir, mas para nos revelar. E quando aceitamos o som desse estilhaço com humildade, descobrimos que a quebra é apenas o som do velho indo embora, para que o novo possa florescer. O grito que ninguém ouvia, há um tipo de dor que não se expressa em palavras,
que não pode ser explicada nem compreendida pelos outros. É o grito silencioso da alma, menos aquele que ecoa por dentro enquanto o mundo segue o seu ritmo lá fora. Eu vivi esse grito, ele não saía da boca, mas vibrava em cada pensamento, em cada tentativa frustrada de esconder o que estava acontecendo. Eu sorria quando precisava, conversava quando esperavam, mas por dentro a minha alma se contorcia. Era como se eu existisse atrás de um vidro invisível. Via as pessoas, ouvia suas vozes, mas nenhuma delas podia me alcançar. E foi nesse isolamento que percebi que o sofrimento humano, quando profundo, se torna uma oração involuntária. O grito que ninguém ouve é o momento em que o ego desiste de ser ouvido pelo mundo. Ele já não encontra eco em nada externo, nenhum conselho ajuda, nenhuma distração alivia, nenhuma presença humana consegue preencher. E então surge o silêncio, um silêncio pesado, denso, quase sufocante. Esse silêncio, que à primeira vista parece ausência, é na verdade o prelúdio da presença. Porque quando o mundo já não responde, é o céu que começa a falar. Só que Deus não grita, ele sussurra, e o sussurro dele só pode ser ouvido quando cessam todas as outras vozes. A psicologia chama esse processo de colapso emocional, mas há algo mais profundo nele, menos algo que a ciência não mede e a razão não explica. É o ponto em que a alma toca seus próprios limites e começa a buscar o transcendente. Viktor Frankl dizia que o sofrimento é o solo onde nasce o sentido. E é verdade. Só quando o grito interno se torna insuportável é que abrimos espaço para algo maior do que nós mesmos. A dor, quando aceita, se transforma em canal. E é por esse canal que o divino se manifesta. Na Bíblia, os maiores encontros com Deus nasceram de um grito. Moisés clamou no deserto e ouviu a voz na sarça ardente. Ana chorou em silêncio no templo e recebeu a promessa de um filho. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou sangue enquanto orava em agonia menos. E foi nessa agonia que sua missão foi selada. O grito que ninguém ouve na terra é o som que o céu reconhece imediatamente. Quando já não temos forças para clamar, o Espírito intercede por nós, como diz a Escritura, com gemidos inexprimíveis. Eu não sabia disso na época. Só sentia o peso de um vazio que parecia não ter fim. Achava que Deus estava distante, quando na verdade era eu que ainda estava cercado de ruídos demais para escutar. Aos poucos, o silêncio começou a mudar de forma. O que antes era ausência tornou-se abrigo. Era como se, entre um pensamento e outro, uma voz suave começasse a se fazer presente, não dizendo o que eu queria ouvir, mas o que eu precisava. Essa voz não vinha de fora, mas do centro da alma, menos o mesmo lugar onde nascia o grito. E foi então que percebi o grito e a resposta estavam no mesmo lugar. Esse foi o momento em que compreendi que Deus não se revela apenas na calmaria, mas principalmente no abismo. Ele não espera o silêncio perfeito. Ele age no meio do caos, quando tudo em nós parece perdido. O grito que ninguém ouvia se transformou em diálogo. O vazio, antes aterrorizante, começou a se preencher de presença. E ali onde parecia não haver nada, encontrei tudo. O ato de soltar entrega real. Chega um ponto em que lutar contra a vida se torna insuportável. As forças se esgotam, os planos não funcionam e o peso de tentar controlar tudo começa a esmagar o próprio coração. Foi nesse exato ponto que entendi o que significa entregar. Não foi um gesto religioso, nem uma decisão racional. Foi uma rendição da alma. Eu parei de tentar salvar o que não podia ser salvo. Parei de insistir em ser o autor de uma história que eu não tinha mais condições de escrever. E pela primeira vez, deixei Deus ser Deus. A entrega não é desistência, é libertação. Ela acontece quando compreendemos que o controle é uma ilusão e que a tentativa de dominar a vida é o que nos aprisiona. Entregar é confiar sem entender. É abrir mão da necessidade de saber o como e o quando e apenas permitir que as coisas se revelem no tempo certo. É o que os antigos chamavam de fé madura, menos aquela que não se baseia em milagres visíveis, mas na certeza silenciosa de que há uma presença maior conduzindo tudo. Carl Jung dizia que a verdadeira transformação só acontece quando o ego se curva diante do mistério. E é exatamente isso que a entrega faz. Ela desarma o ego, a mente grita, o coração teme, mas a alma sabe. E quando a alma assume o comando, tudo muda. Não porque o cenário se transforma de imediato, mas porque
o olhar muda. O caos pode continuar, mas já não é inimigo. As incertezas permanecem, mas já não paralisam. É o início de uma nova forma de existir, uma vida guiada, não controlada. Na Bíblia, vemos esse mesmo movimento de entrega em todos aqueles que viveram algo grandioso. Abraão subiu o monte sem entender o sacrifício, confiando que Deus proveria. Maria aceitou o inexplicável, dizendo apenas: faça-se em mim segundo a tua vontade. Jesus, no momento de maior dor, pronunciou as palavras mais libertadoras da história: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A entrega sempre exige coragem, porque ela é o oposto do medo. E a coragem aqui não é ausência de medo, é seguir adiante, apesar dele. Quando entreguei, algo dentro de mim se aquietou. Era como se o peso de anos tivesse sido removido de uma só vez. Eu percebi que, enquanto insistia em controlar, impedia Deus de agir. Ele não invade, ele espera. Espera que paremos de resistir, que soltemos as rédeas, que abramos espaço para o novo, e quando isso acontece, a vida começa a fluir com uma harmonia que nenhuma força humana é capaz de produzir. As coisas não passam a ser perfeitas, mas se tornam plenas. A entrega real é uma virada silenciosa. Não há fogos de artifício, não há sensação de vitória. Há sim uma paz profunda que brota do reconhecimento de que não precisamos mais lutar sozinhos. A alma se torna leve, o coração se abre e o medo perde o poder. Entregar é confiar que o mesmo Deus que nos sustentou até aqui também saberá o que fazer com o que não conseguimos entender. Desde aquele momento, entendi que entregar o controle não é perder, é voltar a viver. É um instante em que a alma, cansada de nadar contra a corrente, finalmente se deixa levar pelo rio da vontade divina. E nesse fluxo, tudo encontra o seu lugar. Porque no fundo, a vida não pede que dominemos o caminho. Ela apenas nos convida a caminhar com fé, o silêncio que tinha presença. Depois que soltei o controle e parei de lutar contra o que não compreendia, algo começou a mudar, não fora de mim, mas dentro. O barulho que antes dominava meus pensamentos deu lugar a um silêncio profundo. No início, esse silêncio parecia assustador. Eu estava acostumado a viver cercado de ruídos, as vozes da mente, as opiniões dos outros, as expectativas que me empurravam para todos os lados. Quando tudo isso cessou, temi estar sozinho. Mas logo percebi que aquele silêncio não era vazio. Ele tinha uma presença tão sutil e ao mesmo tempo tão poderosa que nenhuma palavra seria capaz de descrevê-la por completo. Era paz, não uma paz conquistada, mas concedida. Uma serenidade que vinha de um lugar que não era o meu. Esse silêncio era diferente de qualquer outro que eu já havia conhecido. Ele não era ausência ou de som, mas plenitude de sentido. Era como se cada respiração fosse um diálogo invisível entre a minha alma e Deus. Nada precisava ser dito, porque tudo já era compreendido. Eu não pedi respostas, mas recebi entendimento. Não supliquei por sinais, mas encontrei direção. Era como se a vida, antes tão confusa e pesada, tivesse se tornado clara em sua simplicidade. Esse silêncio falava mais alto do que qualquer discurso. A filosofia sempre tentou compreender esse mistério. Plotino falava da experiência mística como um retorno ao uno, um estado em que o ser se dissolve na totalidade. A psicologia transpessoal descreve algo semelhante: o encontro com o self, o centro divino da psique, onde o indivíduo experimenta a unidade. Mas nenhuma explicação teórica é suficiente. Porque o silêncio de Deus não é algo que se entende. É algo que se vive. Ele não vem quando procuramos, mas quando deixamos de tentar controlá-lo. É o resultado natural da entrega. Na Bíblia, o silêncio também é espaço de revelação. Foi no silêncio do deserto que Moisés ouviu o chamado. Foi no silêncio da noite que Samuel reconheceu a voz divina. Foi no silêncio do sepulcro que o milagre da ressurreição começou. Deus sempre falou no intervalo entre os ruídos, no espaço entre as palavras, no respiro entre uma lágrima e outra. E agora eu compreendia. O silêncio não era ausência de resposta, era resposta em forma de presença. Essa presença começou a me curar de maneiras sutis. O medo que antes me consumia se dissolveu, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque eu já não era o mesmo. O coração, antes fragmentado,
começou a se reorganizar em paz. A mente, antes inquieta, começou a descansar. A fé, que antes era esforço, se transformou em estado de ser. Eu já não buscava sentir Deus, eu simplesmente o percebia em tudo. Na brisa, no olhar de alguém, no próprio silêncio que me envolvia. Percebi então que o verdadeiro encontro com Deus não acontece quando pedimos que Ele fale, mas quando finalmente aprendemos a ouvir. E ouvir não é apenas escutar sons, é perceber a presença que habita o silêncio. O mesmo silêncio que antes parecia solidão se transformou em comunhão. O mesmo vazio que parecia dor agora era plenitude. Era como se Deus, em sua delicadeza, tivesse esperado por esse exato momento, o instante em que parei de falar, para que ele pudesse enfim se revelar. O silêncio que tinha presença não trouxe respostas prontas, mas trouxe o essencial, a certeza de que eu não estava só. E essa certeza, sem precisar de explicação, foi suficiente para transformar tudo. Descobri que a voz de Deus nem sempre se ouve com os ouvidos, mas sempre se reconhece pelo efeito que causa paz, onde havia medo, luz onde havia dúvida, amor onde havia desespero. E foi nesse silêncio habitado que a minha alma encontrou descanso, a transformação invisível. A presença de Deus não chegou como um milagre visível, nem como uma mudança repentina nas circunstâncias. Ela chegou em silêncio. E foi nesse silêncio que a transformação começou. A princípio, eu não percebi, era algo sutil, quase imperceptível, menos como uma brisa leve depois de uma longa tempestade. As dores ainda existiam, mas já não tinham o mesmo peso. As incertezas continuavam, mas deixaram de me paralisar. Era como se, por dentro, eu tivesse sido reorganizado. Nada havia mudado fora, mas tudo havia mudado dentro. A transformação verdadeira raramente é dramática. Ela acontece quando a alma, tocada pela presença divina, começa a se alinhar com o propósito maior. É uma mudança que não precisa ser anunciada, porque se revela em gestos simples, um olhar mais sereno, uma palavra mais gentil, uma escolha mais consciente. É quando a pressa dá lugar à paciência, o medo à confiança, a angústia à esperança. Não é a fuga da dor, é o nascimento de uma nova maneira de existir dentro dela. A psicologia chamaria isso de integração. O momento em que as partes fragmentadas do ser começam a se unir novamente. A filosofia diria que é o retorno ao centro, onde o ser reencontra seu eixo. A espiritualidade, porém, vai além. É o reencontro com a fonte. É a lembrança viva de que não estamos separados de Deus, apenas distraídos. E quando a distração cessa, o divino emerge com naturalidade, como se sempre tivesse estado ali, esperando por atenção. Foi assim que percebi. A transformação não era um evento, mas um estado. Não foi algo que aconteceu comigo, mas algo que começou a acontecer em mim. A ansiedade que antes me dominava deu espaço a uma confiança que eu não conseguia explicar. Eu não precisava mais de garantias, porque havia encontrado um tipo de segurança que o mundo não podia oferecer. E essa segurança, ela não vinha da certeza, mas da presença. A presença que sustentava cada respiração, cada passo, cada instante. Na Bíblia, o reino de Deus é descrito como algo que cresce em segredo, como uma semente que germina sob a terra, invisível aos olhos até o momento da colheita. A transformação divina é assim. Ela começa no oculto, no interior da alma, onde ninguém vê. E, quando menos esperamos, florescem frutos que mudam tudo ao redor. O amor se torna natural, o perdão possível, a compaixão espontânea. É a manifestação visível de uma graça que começou de forma invisível. Percebi também que a transformação não me tornava perfeito, mas mais consciente. Continuava humano, com falhas, dúvidas e fraquezas. Mas agora havia em mim um eixo. Antes eu era movido por medo. Agora, por confiança. Antes buscava respostas. Agora aprendi a caminhar com perguntas. Antes queria controlar. Agora aprendi a entregar essa mudança sutil e ao mesmo tempo profunda menos, que revela a ação silenciosa de Deus. A transformação invisível é o maior milagre, porque ela não se impõe, floresce. É um milagre que acontece quando o coração, antes endurecido, se torna terra fértil, quando a alma, antes dividida, se torna inteira, quando a vida, antes um campo de batalhas, se transforma em caminho de fé. E foi nesse estado de serenidade nova que percebi
Deus não tinha apenas me consolado, Ele estava me recriando. A crise havia terminado, mas a presença permaneceu. O propósito dentro da dor, com o tempo, comecei a compreender que a dor nunca foi o inimigo. Ela era a professora silenciosa que eu sempre rejeitei. Quando olhei para trás, percebi que cada queda, cada perda, cada lágrima tinha um sentido que eu não enxergava antes. A dor não veio para me destruir, mas para me revelar. Ela foi o martelo que quebrou as falsas estruturas do meu ego e o cinzel que esculpiu algo mais verdadeiro dentro de mim. Foi no sofrimento que encontrei a clareza que a paz não pôde me dar, porque a paz conforta, mas a dor desperta. E essa revelação mudou tudo. O que antes eu chamava de tragédia, agora reconhecia como propósito. A filosofia já dizia que o sofrimento é o berço da sabedoria, e um afirmava que não há luz sem sombra, nem totalidade sem dor. E a Bíblia confirma essa verdade desde suas primeiras páginas. José só entendeu o propósito do exílio quando olhou para trás e disse aos irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A cruz, símbolo máximo da dor, tornou-se também o maior sinal de redenção." Tudo na criação parece obedecer esse princípio. O que é quebrado, quando entregue, se transforma. No auge da crise, eu pedi a Deus que tirasse a dor. Hoje, entendo que Ele não a retirou porque ela era o caminho. Se Ele tivesse apagado meu sofrimento, teria apagado também o processo de transformação que me reconduziu à minha essência. A dor, quando vista de fora, parece um castigo, mas quando atravessada com fé, revela-se como lapidação. Ela molda, purifica, realinha o olhar. O sofrimento não é o fim da graça, é a forma como a graça trabalha em silêncio. Essa consciência não veio de uma só vez. Foi amadurecendo aos poucos, como um nascer do sol que vai empurrando a escuridão para longe. Comecei a enxergar sentido em coisas que antes pareciam inúteis. Uma decepção antiga revelou meu orgulho. Uma perda me ensinou desapego. Um fracasso me mostrou que o valor da vida não está em vencer, mas em permanecer fiel. Cada dor tinha uma mensagem e todas me apontavam para o mesmo lugar, o centro de mim, onde Deus habita. O propósito dentro da dor é o reencontro com o essencial. É quando a alma entende que nada é em vão, que cada sofrimento carrega uma semente de revelação. A dor é o fogo que queima o que é falso, deixando apenas o que é verdadeiro. É ela que nos faz parar de correr atrás do que não importa e nos convida a ouvir a voz que sussurra no fundo do coração: "Estou aqui." E quando essa voz é ouvida, o sofrimento perde o poder de nos paralisar. Ele continua existindo, mas já não domina. A dor passa a ser vista como parte da jornada, não o obstáculo, mas o mestre. E foi nesse entendimento que encontrei uma serenidade nova. Percebi que a dor não precisa ser negada, mas acolhida. Não como algo bom, mas como algo necessário. Porque é nela que o orgulho cede, que o amor amadurece e que a fé se torna real. A dor é o solo onde o propósito floresce, e o propósito é o que transforma a dor em bênção. Hoje sei, o sofrimento não foi o fim da minha história, foi o início da minha consciência. E Deus, em sua sabedoria, usou a dor não para me afastar, mas para me trazer de volta para perto dele a nova forma de viver. Depois de atravessar a dor e reconhecer o propósito escondido dentro dela, a vida não voltou a ser a mesma menos. E na verdade eu não queria que voltasse. Havia algo novo em mim, uma forma diferente de ver, sentir e existir. Eu já não acordava com a urgência de controlar o dia, nem com o medo de perder o que conquistara. A vida, que antes era uma corrida, transforma-se em caminho, e nesse caminho, cada passo passou a ter valor. Descobri que viver com Deus não é esperar o extraordinário, mas perceber o sagrado escondido nas pequenas coisas, no silêncio da manhã, no olhar de alguém que entende sem precisar falar, no simples fato de respirar com gratidão. Essa nova forma de viver não veio com fórmulas nem com garantias. Ela nasceu da presença constante que permaneceu depois da tempestade. Antes, eu buscava Deus apenas quando tudo estava ruindo. Agora, eu o percebia em tudo, até no que parecia banal. Era como se ele tivesse deixado de ser um refúgio distante para se tornar parte do cotidiano. Cada gesto, cada pensamento, cada pausa carregava um sentido que eu não via antes. A fé, que antes era esforço, agora era estado natural. Eu já não precisava buscar provas
da presença divina. Bastava estar consciente para senti-la. A filosofia diria que essa mudança é uma ampliação de consciência. A psicologia chamaria de integração. A espiritualidade a reconhece como despertar. Mas independentemente do nome trotecei do mesmo fenômeno, a união entre o humano e o divino dentro de nós é quando a alma deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. É o momento em que o medo perde espaço e o amor passa a conduzir. Quando isso acontece, o coração não busca mais fugir das dores, mas aprende a atravessá-las com fé e serenidade. Essa nova forma de viver também redefine o que entendemos por felicidade. Eu aprendi que felicidade não é ausência de dor, mas presença de sentido. É saber que cada instante menos bom ou ruim menos tem um papel na construção da alma. É ter a coragem de permanecer em paz mesmo quando tudo parece incerto, porque a confiança já não depende do que acontece fora, mas do que existe dentro. É viver com uma leveza que não vem da ignorância, mas da sabedoria de quem já conheceu o peso da vida e escolheu não ser mais escravo dele. Na Bíblia, essa transformação ela é descrita como uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. E de fato, tudo se fez novo. As pessoas eram as mesmas, o mundo continuava o mesmo, mas eu não era mais o mesmo observador. O olhar havia mudado. Onde antes eu via medo, agora havia propósito. Onde via solidão, agora havia presença. Onde via fim, agora havia começo. É assim que a graça age. Ela não muda o cenário, muda quem o enxerga. A nova forma de viver é no fundo uma vida guiada, não empurrada. Não há mais necessidade de acelerar o tempo, nem de antecipar o futuro. Há apenas o presente, e nele está tudo o que precisamos. Aprendi a confiar mais na providência do que nos meus planos, mais na sabedoria de Deus do que na minha compreensão. E quanto mais confio, mais percebo que a vida não precisa ser controlada para ser bela menos. Basta ser vivida com entrega e fé. Essa nova forma de viver não é o fim da jornada, mas o início de uma relação diferente com a existência. É caminhar sem medo, porque o amor se tornou o alicerce. É compreender que cada amanhecer é um convite e cada noite um descanso nas mãos de Deus. E é nesse ritmo, suave e confiante, que percebo, quando o coração aprende a viver em comunhão com o divino, a vida deixa de ser uma sequência de lutas e se torna uma dança com o eterno. Fé em movimento, viver na confiança. Depois de aprender a viver em presença, percebi que a fé não é um estado imóvel, nem uma crença silenciosa guardada na mente. A fé é movimento. É o ato contínuo de confiar mesmo sem compreender. É caminhar quando não se enxerga o caminho, mas se sente a direção. A fé verdadeira não se limita ao momento da oração ou da necessidade. Ela se torna a respiração da alma menos um modo de existir. E viver na confiança é exatamente isso. Permitir que cada passo seja guiado, mesmo que não se veja o chão à frente. Durante muito tempo, eu confundia fé com expectativa. Esperava que Deus fizesse o que eu queria, quando eu queria. Chamava isso de confiança, mas no fundo era controle disfarçado. Só depois que me rendi é que percebi. Fé não é tentar convencer Deus a seguir meu plano, é permitir que Ele me mostre o dele. Essa inversão de perspectiva muda tudo. A fé deixa de ser um instrumento de exigência e se torna um exercício de entrega. É um movimento interno, um equilíbrio entre ação e rendição, em que o coração age, mas o resultado é deixado nas mãos do Criador. A filosofia e a ciência podem falar sobre probabilidades, causas e efeitos, mas a fé é o território do invisível, e é nesse invisível que o impossível se torna real. A fé é o elo entre o que somos e o que Deus está construindo em nós. Ela não elimina o medo, mas o transforma em coragem. Não apaga o sofrimento, mas o ressignifica. Não remove os obstáculos, mas muda a forma como os enfrentamos. Quando vivemos em confiança, paramos de pedir que a vida seja fácil e começamos a pedir força para atravessá-la com sabedoria. A Bíblia está repleta de exemplos de fé em movimento. Abraão caminhou sem saber para onde ia, confiando apenas na voz que o guiava. Pedro deu o primeiro passo sobre as águas antes de saber se conseguiria andar. Maria aceitou o impossível sem entender como se cumpriria. A fé não espera garantias, ela se manifesta na ação. É um salto sem provas, sustentado apenas pela certeza interior de que, mesmo se cairmos,
há mãos prontas para nos sustentar. Eu percebi que viver na confiança não é negar as dificuldades, mas olhar para elas com outro olhar é reconhecer que os ventos contrários também fazem parte da navegação e que, se Deus permite a tempestade, é porque ela carrega um propósito oculto. A fé não pede para a vida parar de doer, ela pede para que o coração não desista de amar. É a força que nos faz continuar, mesmo cansados. É o que nos faz levantar, quando tudo em nós quer parar. Com o tempo, a fé se torna uma segunda natureza. Ela se transforma em um ritmo, um pulsar constante que sustenta os dias. O medo ainda aparece, mas já não domina. A dúvida ainda tenta sussurrar, mas já não encontra eco. A alma aprende a caminhar em paz, mesmo sem ver o destino. E nesse caminhar, a confiança se renova a cada passo, como se Deus dissesse em silêncio: continue, eu estou aqui. Viver na confiança é permitir que a presença divina se torne bússola e não apenas refúgio. É entender que Deus não é um ponto de chegada, mas o próprio caminho. A fé, então, deixa de ser algo que temos e se torna algo que somos. E é assim que, pouco a pouco, a vida deixa de ser uma sucessão de lutas e se transforma em uma jornada guiada pela certeza mais simples e mais profunda que existe, a de que, enquanto andamos com Deus, jamais estaremos perdidos. Testemunho e missão. Com o passar do tempo, percebi que a experiência com Deus não era apenas uma história pessoal, era um testemunho. O que vivi não foi dado para que eu guardasse em silêncio, mas para que se tornasse luz para quem ainda caminha na escuridão. A presença de Deus não apenas me curou, mas me transformou em canal. Entendi que quando Ele nos toca, não é para nos isolar da dor, e sim para nos tornar pontes entre o céu e o sofrimento humano. Cada cicatriz que antes eu escondia se tornou prova de que a graça existe e que ela age exatamente onde tudo parecia perdido. O testemunho é a forma mais pura de pregação, porque não vem da teoria, vem da vivência. Não é discurso decorado, é vida transformada. É olhar alguém nos olhos e dizer: eu também estive aí. Eu também senti o que você sente. E foi ali onde eu achava que Deus não estava, que Ele me encontrou. Nenhum argumento é mais poderoso do que a verdade encarnada em alguém que atravessou o deserto e saiu dele com o coração em paz. Porque o testemunho não fala sobre religião, fala sobre realidade espiritual. Ele mostra que Deus ele não é um conceito, é presença viva. Na Bíblia, os maiores mensageiros de Deus não foram os perfeitos, mas os transformados. Moisés era inseguro, Davi era imperfeito, Pedro negou, Paulo perseguiu, e todos se tornaram instrumentos. Nenhum deles foi escolhido pela força, mas pela entrega. Eles testemunharam não com suas conquistas, mas com suas feridas. É através das falhas curadas que Deus fala mais alto, porque é nelas que o mundo vê o milagre. O testemunho verdadeiro é aquele que nasce do encontro entre a fraqueza humana e a misericórdia divina. Quando compreendi isso, parei de esconder minha história. A vergonha se transformou em compaixão. O que antes era peso, passou a ser missão. Eu não precisava mais parecer forte, eu só precisava ser verdadeiro. Porque quando falamos com o coração, as palavras se tornam semente. E cada semente lançada em solo fértil pode despertar uma alma adormecida. Às vezes, o simples ato de compartilhar uma dor vencida se torna o sopro que reacende a fé em alguém. A psicologia pode chamar isso de ressignificação, a filosofia de transcendência, mas o nome mais simples e completo é amor. Porque o amor é o que move o testemunho. Não se trata de convencer, mas de servir, de permitir que o que Deus fez em nós chegue a outros. É como se a presença que um dia nos salvou continuasse viva, multiplicando-se através daquilo que somos e fazemos. O testemunho é o modo pelo qual o milagre deixa de ser individual e se torna coletivo. Com o tempo, entendi que o testemunho é também uma responsabilidade, não de perfeição, mas de coerência. Não basta falar sobre a presença de Deus, é preciso vivê-la. É preciso transformar cada gesto em extensão da fé, cada palavra em eco da verdade, cada atitude em expressão de gratidão. Porque a verdadeira missão não é converter pessoas, é inspirá-las a enxergar que o divino sempre esteve dentro delas também. Desde então, caminhar se tornou pregar, respirar se tornou orar, viver se tornou missão. O que começou como dor
virou mensagem. E o que parecia uma queda se revelou como chamado. Quando Deus nos alcança, não o faz apenas para nos curar, mas para nos enviar. E é nesse envio silencioso, cheio de propósito e amor, que compreendemos o verdadeiro sentido da vida, ser instrumento do amor que nos transformou. A presença que nunca foi embora. Com o tempo, percebi que Deus nunca chegou, porque Ele nunca havia ido embora. O que mudou não foi a presença, foi a minha percepção. Durante anos busquei sinais, milagres, manifestações extraordinárias, esperando que o divino se revelasse de modo evidente. Mas ele sempre esteve ali, silencioso, discreto, sustentando cada respiração, acompanhando cada passo. Mesmo quando eu não conseguia senti-lo, a ausência que eu tanto temia não era dele. Era a minha incapacidade de ouvir. Eu o procurei nas certezas, mas foi na dúvida que o encontrei. Busquei-o no controle, mas foi na entrega que o percebi. A presença de Deus é como o ar, invisível, mas indispensável. Não é algo que precisamos conquistar, é algo que precisamos permitir. Ela não vem quando a chamamos, ela se revela quando cessamos a resistência. A fé me fez entender que Deus não se afasta nos momentos de dor. É justamente nesses momentos que ele se aproxima em silêncio. Mas o barulho das emoções, o desespero das expectativas e o ruído do medo nos impedem de perceber. Só quando a alma se aquieta, o coração consegue ouvir o som suave da eternidade que habita dentro de nós. A filosofia falava sobre o divino como causa e essência. Mas a experiência viva vai além da definição. Deus não é conceito, é presença viva que se manifesta no comum. Está no olhar compassivo de quem escuta, na brisa que toca o rosto quando a alma precisa respirar, no silêncio que abraça quando o mundo se cala. Ele não se limita aos templos nem às orações, porque ele mesmo é o templo e a oração. A presença divina é o tecido invisível que sustenta a existência. E quando percebemos isso, tudo muda menos, até o que antes parecia insignificante passa a ser sagrado. A Bíblia nos lembra que Deus não habita em construções humanas, mas no coração quebrantado. Estarei convosco todos os dias, disse Jesus. E essa promessa não tem condições. Ela não depende da nossa fé ser perfeita, nem da nossa vida estar em ordem. Ele está conosco no riso e no pranto, na força e na fraqueza, na fé e até na dúvida. A presença de Deus não é um prêmio para os que acertam. É um lar para os que se rendem. E quando entendemos isso, o medo de perder o divino desaparece, porque percebemos que nunca houve separação. A ciência tenta explicar os mistérios do universo, mas há algo que escapa às fórmulas. Essa inteligência amorosa que orquestra a vida em harmonia, chame de energia, consciência, espírito, o nome é irrelevante, porque o essencial é a experiência. E a experiência é simples. Um coração que se abre é um lugar onde Deus habita. O amor é a linguagem da presença, e quem ama já vive em comunhão com o divino. Foi quando comecei a amar mais e julgar menos, a ouvir mais e falar menos, que percebi, Deus sempre esteve agindo através de mim, mesmo quando eu não percebia. A presença que nunca foi embora é o centro da existência. Tudo o que nos acontece menos alegria, dor, perda, esperança menos, é apenas uma forma diferente dessa presença se manifestar. A vida não é um teste, é uma conversa contínua com o Criador. E, quando compreendemos isso, a solidão perde o sentido. Descobrimos que nunca estivemos sozinhos, nem por um instante. O vazio, que um dia parecia desespero, agora é espaço sagrado. A dor que parecia castigo, agora é instrumento de amor. A jornada antes incerta, agora é comunhão. A presença de Deus não vem e vai. Nós é que oscilamos entre lembrar e esquecer. Quando lembramos, sentimos paz. Quando esquecemos, chamamos de ausência. Mas ele nunca se ausenta. E é nesse reconhecimento silencioso, nesse despertar contínuo, que o coração finalmente descansa. Porque quando compreendemos que Deus nunca partiu, deixamos de buscar fora o que sempre esteve dentro. E é então que a alma, enfim, repousa na verdade que liberta. A presença não precisa ser encontrada menos, ela precisa apenas ser sentida. O mistério da entrega. Chegar até aqui foi compreender que a entrega não é o fim da jornada espiritual, é o início de uma vida real. Tudo o que vive menos a dor, o
colapso, o silêncio, o reencontro, foi um longo caminho de desaprendizado. Precisei desaprender o medo, o controle, a pressa e a necessidade de ter respostas. Descobri que Deus não age segundo a lógica humana e que o mistério que envolve sua vontade é justamente o que revela sua sabedoria. A entrega é o momento em que paramos de lutar contra esse mistério e passamos a viver dentro dele. Não é resignação, é rendição amorosa. É o instante em que a alma diz: seja feita a tua vontade e não a minha. A entrega é o ponto em que o amor vence o medo. Enquanto tentamos controlar, estamos movidos pelo medo de perder. Mas quando entregamos, o medo se dissolve porque já não há o que perder. Tudo pertence a Deus. Essa compreensão muda o modo como vivemos, amamos e enfrentamos as incertezas. Porque quando confiamos, o futuro deixa de ser ameaça e se torna promessa. E o passado, em vez de ferida, se torna aprendizado. A entrega é a ponte entre o humano que sofre e o divino que salva. Os grandes mestres e profetas compreenderam isso. Buda chamava de soltar o apego. Lao Tse dizia algo que aquele que se entrega, vence. Jesus mostrou com a própria vida que o maior poder não está em dominar, mas em entregar-se. O mistério da cruz é o mistério da entrega. Foi ali, no aparente fracasso, que a vitória aconteceu. O que parecia fim era, na verdade, começo. O que parecia perda era salvação. É esse mesmo princípio que atua em cada um de nós. Quando entregamos, deixamos de existir pela força e começamos a viver pela graça. A filosofia tenta compreender o mistério. A ciência tenta medi-lo, mas a fé o aceita, porque o mistério não é para ser resolvido, é para ser vivido. É nele que a presença de Deus se revela e é nele que o propósito encontra forma. Entregar-se é caminhar de olhos fechados, mas com o coração desperto. É confiar no invisível, não por ingenuidade, mas por experiência. Porque quem já foi sustentado por Deus no abismo, não duvida mais da mão que o segura. Depois da entrega, a vida ganha um novo som. As mesmas dores que antes me destruíam agora se transformam em oração. As mesmas esperas que me impacientavam agora são oportunidade de fé. Os dias continuam os mesmos, mas o coração não é mais o mesmo. A alma, antes inquieta, aprendeu a repousar no ritmo divino. Entregar não é abdicar da vida, é viver com mais consciência, mais verdade, mais presença. É compreender que a vontade de Deus não é um destino imposto, mas um convite à comunhão. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo o que considerei perda era, na verdade, o caminho da restituição. Cada lágrima foi semente, cada silêncio foi resposta, cada queda foi parte do aprendizado. Entregar o controle não foi desistir da vida, foi finalmente encontrá-la. Porque quando nos rendemos à presença, o vazio se transforma em plenitude, a dor em propósito e a caminhada em adoração. Esse é o mistério da entrega, menos o lugar onde o humano se desfaz e o divino floresce, onde o medo cessa e o amor enfim governa. Agora, a jornada continua, não mais na busca pelo que está fora, mas na vivência do que sempre esteve dentro. E nesse estado de fé viva e silenciosa, a alma finalmente entende que nada foi em vão. Tudo o que parecia ruína era o templo sendo reconstruído. E tudo o que parecia perda era apenas o espaço sendo aberto para a presença que nunca nos deixou.